Desde o começo da sua jornada, Luffy foi introduzido como um personagem alegre, sempre movido pela vontade de obter a liberdade absoluta. Por conta disso, ele foi contra o seu próprio avô, se tornando um pirata, e sempre que desafios surgiam, ele superava com força e determinação. O caminho não foi fácil, e possivelmente será ainda mais difícil daqui pra frente, principalmente porque agora ele é um libertador. Só que, e se o Luffy tivesse sido criado em uma situação diferente? Digamos, por um dos maiores criminosos que esse mundo já viu? Será que nosso borrachudo teria acesso aos poderes da fruta de Nika? Ou será que ele iria adquirir uma nova força? Seu sorriso permaneceria o mesmo? Bom, não sei, então eu vou perguntar pra vocês a seguinte coisa: como seria se o Luffy tivesse sido criado por Rox Dizzyback em One Piece? Bom, como vocês podem imaginar, a gente vai precisar dar uma mudada na história como um todo. Não só o Rox tem que estar vivo para criar o Luffy, como também o próprio Chapéu de Palha irá precisar atender às condições necessárias para sobreviver. Pensando nisso, começamos nossa história da seguinte maneira: 38 anos atrás, houve um incidente que marcou o mundo como um todo. Em uma ilha distante do West Blue, algo estava acontecendo. Os Tenryubitos desceram da Terra Sagrada com o objetivo de realizar uma espécie de jogo que de tempos em tempos aconteciam. Lá, não só os habitantes locais da ilha, como também vários escravos levados pelos nobres eram soltos e obrigados a fugir para salvar suas vidas. Nesse momento, os competidores, nobres escolhidos a dedos, iriam caçar esses alvos e cada abate concederia um ponto. Aqueles que obtivessem mais pontos poderiam reivindicar os melhores prêmios, Akuma no Mis poderosíssimas como a Nikyu Nikyu no Mi e a Wo no Mi modelo Seryu. Só que naquele momento os nobres foram gananciosos, eles queriam algo que realmente valesse a pena dar como prêmio. Por isso eles mandaram a Cypher Pool ir até a Ilha Pirata, vulgo Hachinosu, e roubar a Joia da Coroa, uma fruta que estava em posse de ninguém menos do que o Rox Dizzyback. Por conta disso, eles tentaram se esconder nessa ilha remota para que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Mas os Tenryubitos não podiam imaginar que Jinny, uma garota escrava, teria capacidade técnica para vazar informações, fazendo não só os Rox Pirates, como também diversos outros piratas irem para God Valley em busca desse tal tesouro. No meio dessa confusão estava Roger, seus homens e até mesmo o vice-almirante Garp, que viria a ser considerado como o herói da marinha. Rapidamente, a ilha virou um caos. Enquanto os Cavaleiros Sagrados estavam muito preocupados tentando lutar para proteger os nobres mundiais, o pau quebrava na ilha. Chegou um ponto que não dava mais para perceber o que estava acontecendo. A ilha iria afundar. E cada um estava atento às suas lutas individuais, até que Roger e Garp se uniram para lutar contra o poderoso Rox. A luta inclusive pode ser descrita como se desastres naturais estivessem se chocando. No fim, independente da força que possuía, Rox foi subjugado, porém não morreu. No momento em que a ilha estava afundando, ele conseguiu ir até a costa e subir em uma embarcação e perdeu a consciência. 2 dias depois, Dizzyback acorda na praia de uma ilha misteriosa. Rapidamente, o poderoso pirata percebe que estava sozinho. Ferido e mal conseguindo usar sua força para ficar de pé, ele se direciona até uma caverna enquanto reúne frutos para comer. Lá, Rox passa anos se recuperando dos seus ferimentos, mas ele sabia que nunca mais conseguiria ter 100% da sua força. Enquanto isso, jornais chegam avisando que o mundo mudou. Aparentemente, aquele noob do Roger conseguiu dar a volta ao mundo e recebeu o título de Rei dos Piratas. Pouco tempo depois, ele foi executado, dando origem à Grande Era dos Piratas, onde vários membros da sua antiga tripulação começaram a ganhar bastante reconhecimento. Big Mom, Kaido e Barba Branca. Rox amassou rapidamente o cartaz de procurado dos dois, pensando que eles não tinham tal capacidade para serem chamados de imperadores. Porém, por mais que ele não quisesse admitir, Rox sabia, ele não poderia derrotar nenhum deles. Por isso, ele precisava esperar o momento certo. Ele precisava de alguém que pudesse realizar o seu sonho. O sonho de dominar o mundo. Um certo dia, quando seus cabelos já haviam ficado brancos e seu auge já tinha passado, Rox sai do seu esconderijo e vai até uma ilha no East Blue. Aparentemente, Garp tinha um neto e o Roger tinha um filho. Nesse momento, Rox sabia que precisava se vingar e nada melhor do que corromper alguém do sangue daqueles heróis que o derrotaram. Agora, melhor do que essa história aqui é saber que você pode ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos e sempre saber quando os novos episódios e novos capítulos lançarem.
Tudo isso em um grupo VIP lá no WhatsApp feito para os membros aqui do canal. Por isso, convido você a clicar no link no topo da descrição ou no comentário fixado para se tornar um membro. Depois é só ir na aba comunidade e pegar o link do grupo. Bora que bora, vem fazer parte da melhor tripulação Hashira do mundo. Tenho certeza que você não vai se decepcionar. Agora, continuando, chegando na Vila Fuchsia, rapidamente um antigo pirata identificou um menino com um chapéu de palha, cujo poder era se esticar. Naquele momento, Rox percebeu que algo estava diferente. Não existia nenhuma fruta da borracha em sua enciclopédia. Não podia ser, aquele menino era portador de uma fruta que não deveria estar por aqui. A fruta do Deus do Sol, modelo Nika. E para piorar, não foi difícil encontrar o Ace, o filho do Roger. Tendo achado suas galinhas dos ovos de ouro, Rox preparou um plano. Quando Garp estava longe, vários caçadores de recompensa invadiram o vilarejo no meio da confusão do Terminal Cinza. Todos eles tinham sido contratados por Zebek, mas nem eles mesmos sabiam. Quando tudo parecia perdido, o antigo pirata chegou e derrotou todos, se tornando meio que um salvador para aquelas crianças. Luffy e Ace ficaram impressionados. Eles sabiam que havia algo diferente naquele homem em sua frente. Ele era poderoso em um nível que eles nem conseguiam conceber. Depois de se apresentar como um renomado pirata, Zebek disse que se aqueles meninos quisessem ser poderosos um dia e seguir esse tipo de vida, eles deveriam segui-lo. Ele tinha decidido que iria treiná-los para que eles conquistassem o mundo. Sem nem pensar duas vezes, os dois aceitaram, mas com uma condição. Rox tinha que entrar na cidade e trazer o Sabo com ele. Estressado, mas não querendo causar mais confusão porque sabia que o Dragon e o exército revolucionário estavam perto, Rox disse que aceitava e rapidamente foi até lá e cumpriu sua missão. Sinceramente, não foi nem um pouco difícil convencer o Sabo. Só foi dizer: "Ei, pirralho, seus dois irmãos estão ali comigo e todos vocês vão ser piratas poderosos." Diante disso, todos partem de volta para a ilha onde Rox havia ficado todos esses anos e um treinamento começa. Rox ensina tudo sobre o mundo da pirataria. Fala sobre os tesouros que existem e como os três seriam os pilares de uma nova tripulação que governaria o mundo. Ele ensina como usar todos os tipos de haki, como despertar a aura de um conquistador dentro deles. Não é à toa que quando Luffy completa 17 anos, todos eles já dominaram seus hakis e Luffy já virou um mestre no uso da sua fruta. Sim, basicamente ele aprendeu a usar Guia 2, Guia 3, Guia 4 e menos o Gear 5. Calma lá que a gente chega. Afinal, Rox preferiu deixar em segredo a verdade sobre a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Seria melhor o jovem borrachudo descobrir sozinho. Depois de um tempo, quando decidiu que o trio estava pronto para partir, Rox disse que o primeiro objetivo deles era conquistar a Ilha Pirata, que no momento era governado por Ochoku, um antigo membro da sua tripulação. Com a missão em mente, o trio parte e no momento que chegam em Hatinosu percebem que a atmosfera era diferente. Lá, vários piratas se reuniam e se divertiam, porém, no momento que eles apareceram, todos se voltaram contra eles. Nesse instante, uma grande batalha começa. Luffy e Ace e Sabo devastam o lugar. Seus hakis são tão poderosos que apenas os mais fortes ficavam de pé. Chegou no ponto onde a situação ficou tão complicada que o próprio Ochoku foi obrigado a sair do seu castelo para enfrentá-los de frente. Claro que o velho homem não estava mais no seu auge e foi completamente subjugado pelos irmãos. Agora, tendo conquistado a Ilha Pirata, eles chamaram o Rox de volta que, ao pôr o pé ali, causou um grande tumulto. O antigo rei daquele lugar havia voltado. O homem que para todos os criminosos tinha sido o escolhido. O clima em Hatinosu prontamente mudou, com todos de cabeça baixa, prestando respeito ao Rox de Zebek. Os três jovens, por sua vez, estavam orgulhosos de verem seu mentor sendo aplaudido e tendo o reconhecimento que merecia. Só que a próxima missão não seria tão fácil, e o futuro que os aguardava também seria caótico. Bom, de qualquer maneira, eles precisariam ir visitar Kaido e Big Mom e arrancar seus Road Poneglyphs. Rox queria saber o que o Roger havia descoberto e por que o mundo havia o declarado como o rei dos piratas. Nesse momento, ao ouvir o nome do seu pai, Ace fica bravo. Aquela pessoa abandonou ele e sua mãe para morrerem. Isso era imperdoável. Rox sabia desse sentimento e deixou que o ódio consumisse o garoto. Ele não poderia desfazer o mal-entendido e acabar criando um inimigo ainda pior. De qualquer forma, na sequência, os próximos meses foram de preparação e ficou decidido o seguinte. Enquanto Ace iria para Whole Cake, Sabo iria procurar informações sobre os outros Poneglyphs e Luffy iria para o Ano, onde Kaido estava escravizando samurais e fazendo frutas artificiais. Ao saber daquela informação, Rox riu, dizendo que o novato da sua tripulação, aquele garotinho fracote, tinha criado coragem para fazer algo dessa magnitude. De qualquer forma, ele deixa isso de lado e manda os irmãos irem embora. Como resultado, Ace levou um exército para criar uma cortina de fumaça, enquanto ele invadia a sala da Imperatriz e roubava uma cópia do Road Poneglyph. Só que no meio do caminho, ele encontrou o Katakuri, que rapidamente tentou se colocar no seu caminho. Mesmo sem nenhuma fruta nesse universo, o filho do Roger era forte. Além de ter sido treinado pelo Zebek, tinha um talento inato que poderia facilmente fazer com que ele se tornasse um dos maiores piratas desse mundo.
Diante disso, Katakuri foi derrotado por um Haki superior e Ace conseguiu escapar antes de ter que trocar tapa com a Big Mom. Por outro lado, o ano não foi tão simples. Luffy precisou de quase um mês para se infiltrar, criar um complô gigantesco e causar uma guerra. Antes mesmo de chegar a um ano, ele teve que dar cabo de um tal de Doflamingo que estava protegendo o Kaido. Esse daí não demonstrou muito perigo, mas possuía um Haki do Rei, o que tornou a luta um tanto quanto divertida. Porém, a verdadeira batalha aconteceu em Onigashima. No momento em que viu Luffy, o Rei das Feras percebeu que algo estava diferente. A expressão nos olhos do Chapéu de Palha lembravam muito de alguém que ele costumava temer. Só que na sequência ele teve certeza ao ouvir o nome do Rock sair da boca do Luffy, por isso ele tremeu, mas não se segurou. Kaido deu tudo de si para tentar derrotar aquele garoto que havia trazido a sombra do seu passado de volta. Luffy apanhou muito até o ponto de despertar sua fruta e nesse momento a luta virou. Kaido foi derrotado e o Wano libertada. Diante disso, Kozuki Sukiyaki, que é o pai de Oden, levou Luffy até o Road Poneglyph de Wano para que ele pudesse tirar uma cópia. Tendo completado suas missões, o trio retornou para Hachinosu, onde Sabo havia descoberto a localização do homem com cicatriz de queimadura e também que havia um Poneglyph em Zou. Só que chegando na Ilha Pirata, Rox estava conversando com o Barba Negra. Seu sorriso era maligno, mas ambos estavam se entendendo. Luffy, Ace e Sabo trocaram um olhar e perceberam que algo de errado estava rolando. Seu professor estava agindo de forma estranha. Só depois eles entenderam que conversando com o Teach, o Rox havia traçado um plano para dominar o mundo e afundá-lo nas trevas. Os três irmãos, por sua vez, não queriam isso. Depois de terem viajado e percebido que o mundo é um lugar que precisava de libertação, eles combinaram entre si que se fosse para ser dessa forma, eles iriam embora. Com isso, eles entregaram os Poneglyphs de Kaido e Big Mom pro Rox não desconfiar, e o Sabo mentiu dizendo que não sabia onde estavam os outros dois, mas que ia continuar procurando. No fim, uma bela noite, os três se juntam e fogem. Eles seguem para Zou, onde fazem amizades, e depois buscam a última peça. Eles passam por Egghead e por Elbaf. Eles descobrem a tecnologia científica do século perdido e, inclusive, fazem com que Loki se junte a eles. Não podemos ignorar que também eles veem os mistérios do mundo, um mural que conta a história do passado e como Imu-sama é um demônio primordial. A partir daqui, é só sucesso. Eles seguem para montar uma grande frota com todos os aliados que fizeram nos últimos meses, porém, no momento que decidem ir para Laugh Tale, uma risada ecoa no fundo. Era o Barba Negra e junto dele estava o Rox. Teach sabia que eles tinham mentido, tudo ocorreu com seu plano. A única coisa que ele não pensou foi na surra que ele estava prestes a tomar. Mesmo com sua Yami Yami no Mi e até a Gura Gura no Mi que roubou do Barba Branca nesse universo, nada era suficiente. Sua tripulação virou saco de pancadas. Sabo e Ace amassaram todos os capitães titânicos, embora não tenha sido fácil. Luffy com seu Gear 5 ativamente encarou o Barba Negra que não conseguia encostar no Chapéu de Palha para cancelar seus poderes. No fim, usando a imaginação do mundo da fantasia de Nika, Luffy acertou um ataque tão poderoso que pôs o Barba Negra para dormir eternamente. Depois de derrotar o bando daquele imperador, os três foram até o Rox e começaram a fazer questionamentos. Obviamente o Zebek não iria levar isso na boa e tentou lutar, o que claramente fez com que ele fosse mandado para um cochilo eterno também. Depois de terem lidado com seu passado, os irmãos foram até Laugh Tale, coroaram o Luffy como rei e enfrentaram Imu na guerra final. Os três juntos eram imparáveis. Por onde passavam, eles libertavam. No fim, eles foram reconhecidos pelo mundo como o trio mais poderoso, os imperadores da libertação. O amanhecer do mundo havia chegado e o responsável por isso havia sido o Rox de certa forma, o pirata mais temível que todos não queriam nem ouvir falar. Afinal, na sua ânsia por vingança, ele havia reunido três irmãos cujo destino era livrar o mundo de milênios de escuridão. Simplesmente poético. Agora, se você quiser uma história tão boa e tão poética quanto essa, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela.